compartilho o link lá no grupo. Aguardando aí a chegada dos irmãos para darmos início à nossa mensagem da noite, nosso momento de cânticos, de louvor. Não chamamos de culto esse momento, porque eu creio que ele não se encaixa dentro de todos os elementos dentro de um culto, mas é um momento devocional, é um momento especial, né, de crescimento espiritual, onde refletimos sobre a palavra, louvamos a Deus, mas considerando a seriedade do culto e todos os elementos estabelecidos por Deus em sua palavra, penso que não devemos denominar este momento de culto, mas não deixa de ser algo importante, algo espiritual, algo de crescimento nesse tempo de pandemia. Aguardando aí a chegada de alguns irmãos. Alguns estão chegando aí, Eliabe? Uma boa noite a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, nós vamos iniciar então com uma oração. Enquanto isso, os demais irmãos vão se achegando. Nosso horário é às 18h30, mas sempre com essa tolerância. No culto nós não temos essa tolerância, né? Aqui, tendo em vista que estamos distantes uns dos outros, né? E de forma virtual, ainda há essa tolerância, vamos aguardando a chegada, alguns vão chegando aí até a metade do culto, no culto de fato, ou melhor, na metade da live, né? Mas no culto não pode acontecer isso de fato. Vamos orar então? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, obrigado por cada irmão que já se achegou e está agora junto conosco, ó Deus, unidos nesta oração, neste momento de louvor e adoração a Ti, e também por aqueles que ainda se achegarão, ó Deus, ou ouvirão essa mensagem, essa reflexão em outra hora, em outro momento. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção, Tu que conheces tudo, que és onisciente, que és onipresente, que és onipotente, e o Senhor, ó Deus, guie e conduza tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Nós assim te pedimos, orando também desde já, declarando que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o Rei dos reis, que Tu estás exaltado acima de tudo e de todos, conforme, ó Deus, a Tua grandeza, conforme a Tua majestade, e nada se assemelha a Ti. Tu és o Deus soberano. Nós cremos e confiamos em Ti, e somos gratos por todos os Teus feitos em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 90, Salmo de Moisés, é o salmo mais antigo da Bíblia, segundo os estudiosos, porque foi escrito por Moisés. E ele diz assim, Salmo 90, dando tempo para você também abrir a sua Bíblia, mesmo em casa, acompanhe tanto as leituras, quanto as orações, quanto também os cânticos, de preferência cantando juntamente conosco, né? E também, é claro, na mensagem. Vamos ler, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite.
Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus, e de eternidade a eternidade Ele é Deus, e nós somos limitados, transitórios, né, na nossa limitação. Nós vamos louvar ao nosso bom Deus com o hino de número 3. Igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, abrir em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Louvado seja o nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e o nosso Deus Espírito Santo. Vamos ainda ter uma palavra de oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, né, e também louvando ao nosso bom Deus. Oremos com Carlos Eliade. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento de união, ó Pai,
e recebimento da Tua palavra e louvores ao Teu nome. Viemos, ó Pai, em Tua presença pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pois somos fracos, pecadores e merecedores, ó Pai, do Teu amor, mas com Tua misericórdia tem nos suprido em todos os momentos, ó Pai, principalmente nesses momentos de dificuldade que temos passado, ó Pai. Essa distância tem nos atrapalhado tanto, ó Pai, e muitas vezes caímos em pecado, ó Pai, com ansiedade, com vários outros fatores que têm nos prejudicado, ó Pai. Essa dificuldade que temos passado, o Senhor não tem nos abandonado em momento algum, mas somos fracos, humanos e pecadores. Te pedimos, ó Pai, que continue nos sustentando, ó Pai, com a Tua graça e nos abençoando, ó Pai. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, falhamos, ó Pai, e que não venhamos, ó Pai, a cometer novamente esses pecados, ó Pai, que o pecado venha a ser um acidente em nossa vida e não a rotina. Amém. Graças te damos mais uma vez por tudo que tens feito por nós e te pedimos que abençoe, ó Pai, essa palavra que será levada agora a cada um que está assistindo, ó Pai, que adentre o coração e que possamos viver, ó Pai, a Tua palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ainda louvar o nosso bom Deus com mais um hino. Hino 218. Hino 218. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, Tu és autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus olhos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Acho que o Carlos Eliab esqueceu de colocar o nosso tema dessa noite, né, na live, mas o tema dessa noite está em Tiago capítulo 4, né, o texto em Tiago 4, versículos 13 a 17. E o tema é soberania divina ou autonomia humana? Soberania divina ou autonomia humana? Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 17, para fazermos a leitura. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa
é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Louvado seja o bom Deus pela tua palavra lida. Vamos meditar nesta carta ou epístola de Tiago. Tiago foi o escritor dessa epístola, e esse Tiago é o meio-irmão ou irmão de Jesus Cristo, que depois da conversão do nosso Senhor, ele se converteu à fé cristã. Acabou recebendo apoio dos apóstolos e se tornou um grande líder da igreja, especialmente da igreja em Jerusalém, né? E ele escreve essa carta para a igreja, para os judeus convertidos ao cristianismo, né? Para os crentes dispersos ou da diáspora, né? Que por causa da perseguição ou das perseguições tinham sido espalhados, dispersados por toda, né, aquela região. Então Tiago escreve para estes irmãos e ele exorta a igreja a praticar a fé, não apenas vivê-la de uma forma teórica, mas praticá-la, né? Não vivendo num mundanismo, mas agindo com sabedoria e santidade na vida cristã diária. Então a expressão aqui, se Deus quiser, ela se tornou quase que como apenas mais um chavão nos nossos dias, no cristianismo, ou até entre pagãos, se Deus quiser, né? E essa resposta tem sido dada tantas vezes da boca para fora, sem a pessoa meditar, sem ela refletir no sentido real, né? E expresso por essa palavra, se Deus, por essa frase, né? Se Deus quiser. Às vezes as pessoas dizem se Deus quiser, mas no fundo já estão dizendo no seu interior, mas ele vai querer e vai querer do meu jeito, né? E tem que ser do meu jeitinho, ou seja, não é do jeito de Deus, é do jeito da pessoa. Então é apenas uma expressão idiomática e que se tornou como um chavão. Então tal expressão hoje, né, ela nos levará a refletir um pouco sobre o texto bíblico que nós acabamos de ler e o que ele nos ensina sobre o contraste entre a autonomia humana e a soberania divina. Tá? Então, as duas coisas, elas não são em si mesmas verdadeiras, porque ou uma ou a outra, ou Deus é soberano e autônomo, ou o homem é autônomo em si mesmo. Nós vamos ver dentro do texto da palavra de Deus, e principalmente considerando essa época em que nós estamos vivendo, né? Esta época pós-moderna, que é relativista, é subjetivista, né, em seus conceitos, que não refletem a vontade de Deus, que é a verdade divina, e esses conceitos são contraditórios em si mesmo, porque eles são relativistas. A verdade A pode estar em contradição com a verdade B, mas ambas são verdades. Não é possível isso. Então nós vamos abordar esse tema considerando esse nosso contexto pós-moderno, esta época em que a verdade tem sido manipulada à mercê, né, dos interesses políticos, pessoais, em que os homens têm se achado como deuses, donos do poder, donos do futuro, donos da razão, donos das pessoas, dono dos mecanismos, dono do sistema, e este homem se achando uma pessoa autônoma. Então, nós queremos abordar esse tema da palavra de Deus, a autonomia e a soberania divina. Vejamos o que o texto nos diz sobre, em primeiro lugar, sobre a suposta autonomia humana. A suposta autonomia humana. Versículo 13 diz: vós que dizeis, o que os homens estão dizendo. Lembremos que Deus criou o homem perfeito, a imagem e semelhança do Criador, mas o homem se meteu em enrascadas, o homem caiu em pecado, se desviou dos caminhos do Senhor e agora, afastado de Deus, abandonando a Deus, ele tenta fazer tudo, projetar tudo, fazer
os seus projetos de acordo com os seus próprios planos, né? Ou seja, os planos estabelecidos por ele mesmo e não por Deus. Este homem, pecador, alienado de Deus, ele escolheu a autonomia da razão como o único caminho para alcançar os seus objetivos. E isso independente da sua fé, independente das suas crenças. Ele acha que a razão é o caminho único para poder encontrar, alcançar os seus objetivos. Mas não só a razão humana, ele também escolheu a autonomia da paixão humana. Ou seja, para dar vazão aos seus desenfreados desejos, não tendo que prestar contas a ninguém de nada. O homem, ele imagina ter o domínio, o controle total de sua vida. E é isso que Tiago nos diz aqui quando alguns termos foram usados. Por exemplo, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Então, essa linguagem comercial, financeira, né, deste homem ou destes homens, imaginando-se absolutos, com controle total sobre todas as coisas, com controle das ações, ou seja, eu faço o que eu quero, com controle do lugar, eu vou para a cidade tal, ou seja, vou para onde eu quero, controle do tempo, algumas expressões assim, aqui como, por exemplo, hoje, amanhã, um ano, né, aqui denotam essa perspectiva que o homem tem de ter um controle sobre o tempo, quando eu quero, né, e também do processo. Ele diz, lá negociaremos, ou seja, como eu quero, e também dos resultados. O homem acha que tem o controle dos resultados quando ele diz que teremos lucros, ou seja, quanto eu quero e para o que eu quero, para os propósitos que eu determinar. É como se nos nossos dias, nessa mesma linguagem comercial, né, que as pessoas estivessem dizendo, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou trocar isso, vou trocar aquilo, né? E as pessoas vão fazendo isso de forma prepotente, confiadas apenas em si mesmo. Vou fazer uma graduação, uma pós-graduação, né, estrito, né, sensu, lato sensu, um doutorado, um pós-doutorado, né, e às vezes as pessoas fazem esses planejamentos. É proibido planejar casar, é proibido planejar ter um futuro cômodo financeiramente, é proibido ter filhos, planejar ter filhos ou não ter filhos. Certamente que não é pecado planejar. A Bíblia até nos incentiva, nos motiva a fazermos planos. A questão que é pecado planejar considerando apenas os nossos desejos enganosos, os nossos desejos corrompidos pelo pecado. Muitos só se lembram de Deus quando seus planos, seus projetos já estão em andamento, quase finalizando ou quase finalizados, isso quando se lembram. E se lembrarem também de Deus e forem confrontados em sua vontade a respeito desses seus projetos, caso esses projetos estejam em desacordo com a vontade de Deus, estes que dizem, se Deus quiser, não voltariam atrás. Muitos não voltariam atrás para consertarem, para revisarem os seus planos e adequarem ele à vontade de Deus. Nem mesmo quando já estão caminhando, muito menos no início ou no final. Então, não é pecado planejar. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Provérbios 16, 1. E lá em Provérbios 16, 9 também diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então é possível fazer planos, mas os planos dos homens, os nossos planos, eles são limitados. Eles são dependentes de Deus. Por exemplo, o nosso calendário anual da Igreja Presbiteriana Betel, ele foi todo alterado, pelo menos até agora, de março para cá.
todo o nosso calendário, nosso planejamento, e não só nosso, de todas as igrejas do Brasil e provavelmente do mundo inteiro, todo o planejamento durante esse ano, mas não só da igreja, meus amados, é o planejamento de todo mundo, de detalhes de empresas, de empregados, todos os planejamentos foram mudados. Imagina times milionários escolhendo qual jogador iria comprar e até comprar jogadores caros, e agora esses jogadores caros estão aí parados, recebendo, mas sem poder jogar, fora do controle deles. Quem imaginaria isso acontecer? Então, meus amados, os nossos planos, eles são falhos, mas o homem tem se revestido de pretensões arrogantes, como diz Tiago, né? O homem tem se revestido de pretensões que o colocam como se fosse um Deus, ou estando no lugar de Deus, achando-se livre, totalmente livre e autônomo para tomar as suas decisões e dirigir a sua própria vida, achando que ele conhece tudo, que ele pode tudo, que ele é detentor de toda a sabedoria, de toda a verdade, e achando que ele dirige todos os métodos, todos os meios que o levarão ao objetivo que ele deseja chegar. Mas isso é uma arma do maligno. O Tiago vai dizer aqui sobre essa jactância, que ela é maligna, essa arrogância, essa pretensão, né? Ou seja, aí o diabo ele usa isso como uma arma para fazer o homem acreditar na sua independência, para fazer o homem acreditar na sua autonomia, como ele fez com Adão e Eva, né? Levando-os de fato ao pecado, né? E eles se acharam autônomos, e eles colocaram os seus desejos pessoais acima da vontade de Deus, induzidos, seduzidos, atraídos pela proposta do maligno. E eles se acharam então autônomos, donos dos seus destinos, e acharam: vamos viver para sempre, vamos ser como Deus. Enganaram-se. Toda jactância semelhante a essa, Tiago diz aqui no versículo 17, é maligna. Toda soberba, toda arrogância, toda altivez é uma cilada do diabo para fazer o homem se afastar de Deus e se achar autônomo. Mas após essa suposta autonomia humana, iremos agora para a real dependência humana. Observemos que a realidade do homem ela é muito diferente daquela que ele próprio visualiza. Na verdade, essa tentativa humana de ser autônomo já fracassou diversas vezes no decorrer da história. Sabe por quê? Porque ela é ilusória, ela não tem fundamento, ela não tem consistência. E porque Deus não aprova esse desejo de autonomia, de independência humana. E ele mesmo nos adverte aqui no versículo 14, quando diz, através de Tiago: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, nós somos limitados em nosso conhecimento. Mesmo os que são graduados, pós-graduados, especialistas nisto ou naquilo, eles são limitados. Mesmo vivendo hoje nesse período de tantas informações, período da informática, da tecnologia avançada, com tantas coisas, período do Google e tantos outros sites de busca, de pesquisa, em tudo isso o homem continua sendo limitado em todas as áreas da sua vida. Vós não sabeis o que sucederá. Então o homem muitas vezes, ele, achando-se o detentor de todo o saber, ele é apanhado na sua própria armadilha, ou seja, é traído pelo seu próprio conhecimento. Uma coisa que não sai da minha mente, quando eu ainda, há muito tempo, muitos anos atrás, não sei se todos vão lembrar, mas tinha o Show do Milhão no SBT. Eu lembro de um homem que ficou a semana inteira aguardando para ele responder a pergunta-chave, a pergunta do milhão. E este homem apareceu na mídia, foi entrevistado, e ele se tornou conhecido como o homem enciclopédia. Mas ele foi traído pelo seu conhecimento. Na pergunta-chave de 1 milhão, ele
achou que sabia, achou que estava correto e, na verdade, perdeu tudo. Ou seja, acabou ficando de fato sem nada. O homem é atraído pelo seu próprio conhecimento, por ser limitado ou por este conhecimento ser falso. Nós não dominamos todas as matérias. E aqui Tiago vai nos dizer, Deus através de Tiago vai nos dizer que nós não dominamos a matéria do futuro. Ou seja, nem crente, nem não crente, na verdade ninguém domina a matéria do futuro. O dia de amanhã ele é um mistério para todos nós. Na verdade, não um dia só apenas de amanhã, mas os próximos segundos, os próximos minutos, as próximas horas, tudo se torna para nós como mistérios, porque nós não sabemos, nós não conhecemos, vós não sabeis o que sucederá amanhã. E é por isso que tanta gente está angustiada, está preocupada. Na semana passada refletimos as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, sobre a ansiosa solicitude pela vida. E hoje nós estamos aqui abordando esse tema da autonomia humana, essa suposta autonomia humana em contraste com a soberania divina. Então, meus amados, nós não dominamos essa matéria de futuro, não está nas nossas mãos. Não adianta querer determinar, decretar. O meu futuro já está decretado por mim, e eu determino que eu vou ser de sucesso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Meu amado, isso é engano. Estes não têm conhecimento da palavra de Deus, enganam a si mesmos e são enganados pelo maligno. Na verdade, nós sabemos que acontecimentos como este da pandemia mudam radicalmente todo o nosso presente e até mesmo o nosso futuro. Mudam todo o nosso planejamento. E não só o que está acontecendo agora de uma pandemia, mas as nossas próprias ações, ou as ações de terceiros, e é claro, do próprio Deus, tudo altera os nossos planos. Então nós não sabemos o que sucederá amanhã. E a pergunta seguinte, no versículo 14, agora na parte B, é: que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Ou seja, o que o homem imagina que é e o que ele realmente é. Ele se imagina autônomo, mas Tiago diz: sois apenas como neblina. Sois apenas como neblina. E eu que viajo muito de carro, encontro muitas placas, sinalizações dizendo: trecho sujeito a neblina, acenda os faróis, trecho sujeito a neblina. Ali não está dizendo que tem neblina, mas está dizendo que é sujeito e que é possível. Geralmente não está lá, a neblina muitas vezes já se foi, não dá nem para determinar o lugar, a hora, exatos que a neblina vai estar. Tem que pôr, é possível que ela esteja, mas é possível também que não esteja, porque a neblina, ela, como o Tiago vai dizer aqui, ela logo se dissipa. Ela, diz o texto aqui: sois apenas como neblina que aparece por instante. Aqui no caso, o que o homem imagina que pode e ele não pode, ou o que ele realmente pode é pouco, muito pouco mesmo. Na realidade, ele diz aqui apenas um instante. É como um sopro, é como um breve pensamento. No Salmo 90 que nós lemos no início, é passageiro. É como um vácuo, como diz o profeta Isaías. Na realidade, tudo isso para nós é muito passageiro. Que é a vossa vida para se achar autônomo, para se achar independente? E o próprio Salmo 90 vai nos dizer que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É como Tiago diz aqui: sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Nós somos de carne, e a carne ela envelhece, a carne ela perece, e perece rapidamente. A nossa vida ela é breve, incerta.
A nossa vida ela é imprevisível e frágil. Nós não podemos achar que a nossa vida é eterna, achar que somos autônomos, que podemos fazer um plano, né, calculando e com previsões estabelecidas por nós, com recursos estabelecidos por nós e com resultados estabelecidos por nós. Tudo isso é mera ilusão. E o próprio Jesus, com relação a essa nossa fragilidade da vida, essa nossa brevidade da vida, e com relação à ansiedade, ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso das suas vidas, de nossas vidas? Ninguém pode. Ela é breve e não dá para ficar acrescentando um côvado ao curso da vida por causa da nossa ansiedade. Então, mas a prepotente loucura do homem é de se achar autônomo. O homem ele está cheio dessas arrogantes pretensões, como diz o versículo 16, né? Da jactância maligna, da vanglória, de se achar o bom, de achar-se que de fato, pretensiosamente, ele pode todas as coisas e pode planejar e deixar Deus de fora. Mas é loucura achar que pode deixar Deus fora dos seus planos. Da suposta autonomia aqui, nós fomos para a real dependência humana e agora nós vamos para a soberania divina e a responsabilidade humana. A soberania divina e a responsabilidade humana. Os versículos 15 ao 17, e que começa dizendo: se o Senhor quiser, ou seja, o homem ele não é Deus e ele depende além do seu próximo, né? Porque nós dependemos do nosso próximo, Tiago vai explicitar isso e toda a Bíblia também, mas além do próximo ele depende totalmente de Deus. Consciente ou não disso, ele é dependente de Deus, pois só Deus ele é eterno, só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, só Deus. Por isso Tiago diz: se Deus quiser. Todos temos sonhos, planos, projetos, desejos, etc. Mas se Deus quiser, não só viveremos, como ele diz aqui, né? Não só viveremos, porque nós nem sabemos se podemos estar presentes lá no futuro que nós tanto idealizamos, né? Porque nós nem sabemos se estaremos vivos amanhã ou depois. Como fazer esses planos com tanta confiança, com tanta pretensão? Mas só Deus sabe. E Ele não só sabe, como também está no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele não só sabe como Ele é o Senhor, né, aqui no caso, e está no controle da vida e da morte. Da vida espiritual e da morte espiritual. Ele está no controle ele está no controle também da vida física e da morte física. De todos os aspectos, Ele está no controle da vida e da morte. Então, nós somos seres dependentes em todo o tempo. Somos dependentes para nascer e ao nascer. Somos dependentes para viver e ao viver. Né? Somos dependentes também para morrer e ao morrer. Né? Essa é a nossa realidade de dependência total. Como faremos isto? Ou como faremos aquilo? Né? É isso que Tiago está dizendo. Né? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, as nossas ações e os resultados dessas ações dependem de Deus. Não estão em nosso controle. Eu lembro agora da parábola que Jesus contou, né, sobre aquele rico e insensato, onde ele diz, né, principalmente lá em Lucas 12, versículo 20, onde ele diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem arrogante e prepotente se achava autônomo, dono do tempo, dono dos recursos, dono, né, dos resultados, e ainda achava que podia regalar-se. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Essa é a realidade não só daquele homem rico e prepotente e insensato, mas de todos nós.
Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então só Deus conhece e domina todas as coisas. Ele conhece e domina o tempo, a matéria, o espaço, a informação, os espíritos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico. Ele conhece o ser humano por completo, por dentro e por fora, em todos os aspectos. Ele sabe as nossas limitações e as nossas potencialidades, entre aspas, né? Porque Ele nos fez, Ele é Deus e Ele nos criou conforme, né, a sua vontade. Então Ele é aquele que é capaz de salvar e fazer perecer no inferno, como diz o versículo 12 aqui. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Aquele que pode salvar e fazer perecer é só Ele, só um. Só Ele que é legislador, só Ele que é juiz, só Ele que é Senhor e é soberano sobre todas as coisas. Então, nós somos homens limitados, né? Ou seja, Deus, Ele está no controle da vida e da morte. E Ele se importa com a nossa eternidade, com a eternidade do homem. E Ele não se importa só com a eternidade, Ele se importa também com cada detalhe da nossa vida, da minha vida e da sua vida. E Ele está no controle de tudo. Mas eu queria ressaltar que, embora Deus esteja no controle de tudo, nós temos responsabilidades. Eu quero falar agora sobre essa responsabilidade humana destacada por Tiago, especialmente aqui no verso 17. Então, a responsabilidade humana ela fica evidente neste texto do versículo 17, na frase aqui, quando nós vimos na frase, se Deus quiser, estão inclusos a soberania divina, a dependência humana, né, mas isso sem anular a nossa responsabilidade. Em toda a carta de Tiago, ele vai tratar esses 3 pontos. Ou seja, Deus é soberano, sim, Ele está no controle de tudo. Somos dependentes. Além de dependentes do próximo, somos totalmente dependentes de Deus. E nós temos responsabilidades pessoais. Contudo, nós veremos que até para exercermos essa nossa responsabilidade pessoal de forma correta, de forma agradável a Deus, nós precisaremos do próprio Deus. Veja o que Tiago diz. Aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, é um dever do homem saber fazer o bem e fazer o bem, né? Mas quem diz que nós conseguimos de nós mesmos fazer o que sabemos que devemos fazer? Tudo que você sabe que deve fazer, você faz? Nós vamos ver o contexto desse texto, né, da própria carta de Tiago. Nós vamos ver que nós sabemos do dever de obedecer a Deus, do dever de guardar os seus mandamentos. Sabemos, como Tiago diz lá no início, no capítulo 1, nos versículos 27, no nosso dever de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Temos órfãos, temos viúvas, e estes passam por suas tribulações, só a título de exemplos aqui, mas nós sabemos que devemos, por exemplo, no contexto mais próximo aqui, um pouquinho anterior ao texto lido, né, nós não devemos falar mal uns dos outros, não devemos adquirir riquezas de forma corrupta, nem ter uma vida injusta e mundana, no contexto aqui do capítulo 5, dos versículos 1 a 6. Nós sabemos de tudo isso. E Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ou seja, Tiago diz que devemos fazer o bem e fazer hoje, sem procrastinar, sem deixar para amanhã. E não adianta a gente justificar dizendo, eu não sei fazer, não deu tempo, eu não pude, tenho outros afazeres, eu já fiz outras tarefas também importantes, e aí tentar justificar, porque nós sabíamos que deveríamos fazer aquele bem e não fizemos, não devemos e não há justificativa. E Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Devemos fazer o bem e fazer
a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé, mas a todos. Esse é um dever. E sabemos que devemos fazê-lo. E ele disse, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amados, há tantas coisas que eu, particularmente, sei que eu deveria fazer e não faço. Não estou aqui justificando o meu erro, a minha negligência, né, ou o erro de todos nós. Eu estou aqui como Paulo, que disse, aquilo que quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Eu só estou identificando aqui que eu sou pecador, que nós somos pecadores, e não justificando porque eu não faço, porque de fato não há justificativas. Muitos destes pecados aqui são pecados por omissão, por nós deixarmos de fazê-los. E não há justificativa por nenhum destes. Por socorrer o próximo, a viúva, o órfão, né, o morador de rua, de não ajudarmos as pessoas ao nosso redor, de não socorrer o necessitado, de não orarmos pelas autoridades, tanto quanto deveríamos. O fato é que somos pecadores, e pecadores condenados à morte devido ao nosso pecado. E por isso nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo, pois Ele é o único que pode nos livrar da culpa do pecado e da condenação do pecado. Somos pecadores, por omissão ou por comissão, somos pecadores. E se sabemos que devemos fazer e não fazemos, nisso estamos pecando. Então o sábio, ele busca em Deus a direção para a sua vida. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do saber. E o próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer, se alguém precisa de sabedoria para saber qual é a vontade de Deus, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, peça a Deus a sabedoria, mas entregue a sua vida nas mãos dele. Busque saber a vontade do Senhor, mas entregue nas mãos dele toda a sua vida. Tanto as coisas pequenas, quanto as grandes, quanto as coisas que você julga serem valiosíssimas. Tudo, meu amado, só estará seguro nas mãos de Deus. O seu passado, presente, futuro, todos os nossos bens familiares, todos os nossos sonhos e projetos pessoais, projetos coletivos, eclesiásticos, tudo precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E nós temos que nos humilhar perante o Senhor, né, como ele diz aqui no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano juiz. E nós somos pecadores, carentes da graça, carentes de Deus, carentes de Jesus Cristo, o único que pode de fato nos sustentar. Ainda que façamos o bem, e certamente você tem feito o bem, mas não vamos fazer todo o bem que deveríamos ter feito. Ou seja, somos falhos, somos pecadores e precisamos então totalmente de Deus, totalmente da graça de Deus, totalmente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero concluir chamando você a confessar a sua dependência de Deus. Não só de Deus, do próximo, mas especialmente e totalmente dependência de Deus. Nós não somos seres independentes ou autônomos. Nós precisamos de Deus. Não viva no ateísmo prático. Ateísmo prático é quando a pessoa ela diz que crê em Deus, ela até diz se Deus quiser, mas no decorrer da sua vida ela vai fazendo tudo conforme o seu querer pessoal, se esquecendo da vontade soberana de Deus. A questão não é
se vai viajar para a cidade tal, se vai planejar isso, se vai ter lucro daquilo, se vai sonhar com uma conquista aqui ou com outra ali, se quer se casar, se quer ter filhos, se quer mudar ou não quer. Não é o fator só de planejar, mas o se achar autônomo. Isso é que é pecaminoso, isso que é uma afronta a Deus, né? E traz, de fato, grandes prejuízos, traz juízo de Deus sobre a vida do ser humano. E a minha pergunta é, quais são as suas decisões? Quais são os seus planos para 2020, para 2021? Você tem planos? Se Deus quiser, lembre-se disso, coloque, se Deus quiser, assim nós devemos responder sinceramente e não apenas da boca para fora, né, como uma força do hábito. Se Deus quiser, é uma expressão que apenas as pessoas que creem de fato, que confiam em Deus, que confiam que Deus está no controle de todas as coisas, vão dizê-la com toda propriedade e de forma confiante. Se Deus quiser, porque Ele está no controle, eu confio que Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Então, amado, essa suposta autonomia humana, ela é ilusão, ela afasta o homem de Deus e mantém o homem perdido, vazio, entregue à sua própria e enganosa vontade. Como consequência dessa alienação de Deus, o homem, ele ao invés de evidenciar-se como poderoso, como autônomo e seguro e autossuficiente, na verdade, ele tem se evidenciado como um ser extremamente limitado. Todo ser humano é um ser extremamente limitado, repleto de debilidades. Ele é instável, rapidamente passageiro, ele é dependente. É preciso reconhecer, sem esquecer da nossa responsabilidade humana, vamos entender que Deus está no controle. Lembremos que cabe-nos declarar e entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar nele. Entregue, Ele é Senhor, Ele é soberano de tudo e sobre todos. Que Deus nos livre de fazermos planejamentos do nosso amanhã, a curto, médio ou longo prazo, ou de qualquer coisa, sem ter a direção divina, sem a submissão à vontade de Deus, né? De fazermos as coisas às vezes para a nossa própria glória e não para a glória do Senhor. Deus te ajude, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você já tem algum projeto em andamento e que ele não foi feito debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus, da oração ao Senhor, meu amado, reveja os seus planos, coloque-se diante do Senhor, revise e, se necessário, refaça tudo conforme a vontade de Deus. Não deixe para só pedir a bênção do Senhor lá no final. Não. Faça tudo antes, coloque diante de Deus em oração. Durante, coloque diante de Deus em oração. E depois, coloque diante de Deus em oração. Sempre diante do Senhor. Deus é soberano, mas nós não somos soberanos. Nós não somos autônomos. Somos totalmente dependentes. Que Deus nos abençoe com essa breve reflexão e nos ajude a compreender a vontade dele para a nossa vida. Se Deus quiser, nada vai nos impedir. Mas se Ele não quiser, nada vai fazer as coisas acontecerem. Confiemos no Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor usou o Teu servo Tiago para nos alertar quanto à nossa arrogância, quanto à nossa pretensão humana, de nos acharmos independentes e autônomos, de acharmos que temos o controle sobre o presente, sobre o futuro, sobre os nossos afazeres, sobre o que vamos experimentar, colher no amanhã, quando na verdade não sabemos nem se estaremos aqui daqui a pouquinho. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é soberano, e o Senhor é sábio, e o Senhor é Deus de amor, de misericórdia, que ama aos teus servos, aos teus filhos,
que se agrada daqueles que se refugiam em Cristo e que se submetem humildemente ao senhorio de Jesus. E nós assim o fazemos e rogamos a Deus que o Senhor tome nossas vidas, Senhor, nossa igreja presbiteriana Betel, tome nossas famílias, os negócios dos teus filhos, os trabalhos, os empregos dos teus servos, Senhor. Ó Deus, os projetos estudantis, ó Pai, a faculdade, a escola, os sonhos de cada um. Nós apresentamos diante do Senhor e rogamos que o Senhor dirija, ó Deus, dê sabedoria, discernimento, dê para poder recuar, refazer e, ó Deus, avançar na hora certa. Abençoe o teu povo, ó Deus, ao planejar, porque nós não fazemos nada de nós mesmos, nós não confiamos em nós mesmos, confiamos no Senhor, no teu Espírito Santo que nos guia à verdade, que nos guia conforme a tua vontade e na tua santa palavra. Obrigado, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, especialmente você da 8ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, a Igreja Presbiteriana Betel. E nós estaremos então durante essa semana aí nas nossas reuniões de orações, né, diárias, diariamente às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Estaremos aí orando uns pelos outros e orando pelo nosso Brasil, orando pelas autoridades políticas, orando por essa pandemia para que ela passe o mais rápido possível, mas o nosso planejamento é esse, o nosso desejo é esse, mas é se Deus quiser, e nós o fazemos sempre na submissão à vontade de Deus e buscando aprender enquanto estamos nessa pandemia. Deus abençoe minha amada irmã, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus.